Domingo, dia de Jorge Igor Responde, último domingo de abril de 2023. O Brasil volta a sorrir, porque o quadro está de volta. Domingo passado, pelos motivos que eu expliquei aqui, não rolou, mas hoje aqui estamos. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa a sua pergunta nos comentários desse vídeo sobre futebol, sobre qualquer outro assunto, coisas que eu entendo zero, mas adoro opinar. Deixa nos comentários desse vídeo. Quer pergunta aqui no Jorge Igor Responde? Quer deixar pergunta? É aqui o espaço para você deixar nos comentários, tá bom? Para não perdermos tempo, a primeira de hoje do João Souza. Fala, Jorge, tudo certo? Tudo certo, João. Gostaria da sua opinião sobre isso. Numa situação hipotética, você acha que um treinador top de linha da Europa, Klopp, Guardiola, etc., dariam certo do futebol brasileiro atual, mesmo com um elenco mediano, tipo do São Paulo, Grêmio, etc., lembrando que sem levar em conta outras questões financeiras e o que seja. Você está falando de elenco, né? É muito difícil fazer essa análise sem levar em consideração as outras questões que você abordou aqui. Eu acho que não dariam certo, porque são treinadores de alto nível, de alto padrão, que exigem muito dos seus jogadores a aplicação, a inteligência tática, o entendimento profundo das ideias de jogo que vão ser aplicadas, e para isso você precisa de jogadores que estejam nesse nível, nesse patamar de capacidade, de inteligência, de possibilidades. É o técnico que tem muito a oferecer e precisa de jogadores que também tenham muito a oferecer. Então é uma operação toda de excelência. Não dá para você ter duas coisas tão desiguais. Você ter um técnico de excelência e ter jogadores que têm um teto muito baixo, teto técnico mesmo muito baixo. Eu acho que não rola. Acho que o motivo, por exemplo, do Guardiola aceitar treinar um clube como o Manchester City é a grana que o City tem. O Guardiola jamais treinaria o Manchester City antigo. Manchester City do século passado. Não. Ele vai pro... você tá chamando o Guardiola de mercenário? Não é, gente. Os treinadores tomam decisões racionais. Assim, ele precisa saber o projeto para onde ele está indo. Qual é o projeto? Qual é a direção? Qual é a capacidade de investimento? Puxa vida. Acabamos de ver isso aqui no Brasil com o Tite. O Tite recusou o Corinthians, claro, ele tem como ideia uma ida à Europa, né? Inclusive saíram notícias, né? Depois de eu ter gravado o vídeo, eu vi que ele está aprendendo idiomas, que era uma dificuldade para ele, né? A barreira do inglês e tal, que ele está se esforçando, ele quer mesmo ter essa experiência fora do Brasil. Mas além disso, ele disse não ao Corinthians, porque hoje o Corinthians que ele pegaria não é o mesmo que ele pegou lá atrás. É um Corinthians que não tem capacidade de investimento, e hoje investimentos são necessários para reforçar esse elenco. Para um técnico do padrão da capacidade do Tite, ter um projeto, ter dinheiro para investir é importante. Então eu acho que, além dos outros fatores que você não quis que eu entrasse, João, eu tô nem entrando, calendário seria um problema, não é verdade? Seria terrível. Mas não tem como não entrar aqui. Estrutura, centro de treinamento, a cultura do nosso futebol. Aliás, tem uma pergunta hoje que vai nessa linha sobre a cultura do nosso futebol, com essa coisa do extracampo, que também eu acho que afastaria os treinadores. Mas a questão financeira, João, por mais que você queira afastar do debate aqui, da pergunta, e eu entendi teu ponto, ela está intrinsecamente ligada porque os elencos, eles são bons ou ruins de acordo com a sua capacidade de investir. São poucos os clubes hoje, talvez um Palmeiras e um Flamengo, talvez ainda sejam clubes que a gente possa falar, será, cara, que um Guardiola e um Klopp, mas mesmo sendo os clubes top hoje do Brasil nessa questão, eles estão muito distantes de um Liverpool, de um Manchester City, porque você citou Klopp e Guardiola aqui. Esquece, assim, eu acho que não rolaria e acho que a chance de sucesso seria baixa por esse fator. Os jogadores daqui, eles estão muito distantes. Todos, não há exceção, a não ser aqueles que fracassam, né? Mas todos os jogadores que saem daqui têm uma evolução. Acho que até mesmo aqueles que fracassam, eles evoluem em alguns aspectos individuais quando vão para a Europa. O Real Madrid, ele vem pegar o Vinícius, o Rodrigo, o Endrick com 16, 17 anos, porque ele sabe que são joias, que ainda precisam passar por um processo de lapidação,
que não vai ser bem feito aqui. E por isso eles levam cedo pra lá e os caras viram o que viram lá. Olha o que o Vinícius Júnior virou. Olha o que o Rodrigo virou e que muito provavelmente o Endrick vai virar. Porque aqui a gente tem uma diferença grande. E entra o dinheiro também, porque temos ótimos profissionais aqui, mas talvez com investimentos melhores, maiores, eles fossem mais capacitados e fizessem trabalhos melhores desde a base, melhores do que os que fazem na Europa. Tem uma distância grande, de mentalidade também, não é só grana, entre Brasil e Europa. E os profissionais europeus hoje, tanto é que tem a mão dupla disso aí, né? Tanto há uma distância grande entre Brasil e Europa que não só os técnicos top europeus não têm a menor chance de virem para cá. Os nossos também não são muito bem observados lá. Os nossos técnicos. Porque a questão é o trabalho, a questão é metodologia e a questão é condição de trabalho. Acho que acima de tudo isso. Porque eu repito, temos bons profissionais aqui. Às vezes falta condição de fazer coisa melhor. E isso não é só para o futebol não, né? Isso é para educação, isso é na área da saúde, isso é em um monte de lugar, infelizmente. Valeu, meu velho. Ó, o Antônio Granato manda uma pergunta que tem a ver um pouco com cultura de futebol, que eu acho que é uma questão até que afasta profissionais, tá? De fora daqui. Olá, Jorge Igor, parabéns pelo trabalho que você faz, sempre imparcial, direto e racional. Obrigado, Antônio. Diante de tanta violência nos estádios e situações em que torcedores agridem profissionais, será que o futebol não passou um limite de o que era para ser um entretenimento ser hoje algo que leva pessoas a fazerem barbaridades? Um exemplo. Na NBA, você não vê torcedores na porta do ginásio de treinamento para cobrar. E do jogo em si, não tem reações como no futebol. Queria ouvir o que você pensa sobre isso. Abraço. Abração, Antônio. Bom, tem uma questão que é cultural, né? A gente sabe. Eu acho que, acima de tudo, é rigor de lei. Nós não temos leis aqui que endureçam o combate à violência de forma efetiva nos estádios. Quantos caras você já viu se envolverem em confusões, brigas, em estádios, em trajetos para estádios, ou longe dos estádios mesmo, mas em dia de jogos, em dias de jogos? Quantas vezes esses caras já foram presos e soltos? Presos e liberados, fichados e liberados. Quantos? Os principais homens aí de organizadas são todos conhecidos, todos fichadinhos, têm um histórico vasto e estão aí. Talvez porque, não sei, as torcidas organizadas tenham conexões muito fortes no Brasil. Talvez, né? Supostamente tem, não sei. Mas o que eu sei é que as leis do Brasil são brandas nesse sentido. São muito brandas. E então o torcedor do estádio, ele acha que quando você cria um terreno fértil para intolerância, para o exagero, para o extremo, para a violência, para o dedo na cara, você está dando as condições para que isso fique enraizado. Então, tem muito torcedor hoje que sai de casa e vai para o estádio para despejar as frustrações do dia a dia. Porque se entendeu, se convencionou no Brasil que estádio de futebol é para isso. Estádio de futebol é para o cara descarregar. Ah, é uma terapia. Não é, cara. Não é. Estádio de futebol é um entretenimento. Enquanto o torcedor, porque também, essa coisa também é mão dupla, tá? O clube, muitas vezes, aí eu já falei de leis e tudo que eu penso aqui sobre isso, né? Os políticos em Brasília não legislam nesse sentido, o judiciário muitas vezes tem que cumprir esse texto que é frouxo e muitas vezes também não tem interesse em ser rigoroso, né? Com organizadas, com violência nos estádios e tudo mais, acha tudo muito bonito, libera e tal. Isso aí já é um grande problema. Além disso, essa relação de consumidor, a gente não enxerga hoje no torcedor brasileiro, porque o clube não trata o cara assim, já começa muitas vezes com o desrespeito na compra do ingresso, na fila, na acomodação, na entrada ao estádio, na catraca, já começa por aí. Já começa uma relação tensa desde o momento em que o cara concebeu a ideia de comprar o ingresso para ir no jogo. Ou de se associar, e mesmo assim, sendo sócio, às vezes o cara tem problema para pegar o ingresso, para catraca, tem que imprimir, tem que fazer não sei o quê, o QR Code deu defeito. É uma confusão. Aí você já tem, do outro lado, o torcedor que está irritado com tudo isso, que descarrega essa frustração toda quando senta na arquibancada e que mistura tudo, e que acha que estádio de futebol é terapia. Ah, estádio pode xingar. Não, aqui pode, aqui... Não é assim. A gente precisa ser um pouco mais civilizado. Mas isso
parte de coisas anteriores. Isso parte de rigor de leis, isso parte de educação, que eu já disse em outros vídeos aqui do Jorge Igor Responde, que para mim é o grande problema da nossa sociedade. O Brasil é um país atrasado, não civilizado, violento e, entre outras coisas, porque falta um investimento maior em educação. A educação é a base de tudo, de absolutamente tudo, inclusive disso aqui. Então, para mim, resumindo, Antônio, problema de leis frouxas, falta de educação, falta de civilidade, falta de um tratamento do torcedor como consumidor, como cliente, o promotor do evento enxergar assim e o torcedor também se enxergar assim, até mesmo na cobrança por seus direitos, né? Até mesmo por isso. E organizadas que são muito poderosas no Brasil, são muito fortes no Brasil, não sei por quê, assim, não sei porque elas se sentem assim, né? Ou de fato elas têm motivos para se sentir assim, eu não sei, mas acho tudo isso muito estranho. Acho isso tudo muito triste, na verdade, né, Antônio? Tudo muito triste. E isso faz você pensar 10 vezes antes de levar seus filhos num jogo de grande porte, por exemplo. Eu nunca levei o meu filho, que agora já tem 18 anos e vai sozinho a estádio, eu nunca levei ele a um clássico. E agora eu tô começando a levar minha filha aos jogos também. Inclusive, pegamos estrada para Santos ontem e pegamos uma chuva danada, mas voltamos com 3 pontos. E eu escolho jogos a dedo, sabe? Poxa, esse aqui é um clássico. Aqui em São Paulo nem tem. Quando eu moro com meu filho, eu morava no Rio e o clássico lá tem 2 torcidas. Agora eu moro em São Paulo com a minha filha aqui e meu filho torce para um time do Rio, minha filha torce para um time daqui. E aqui não tem a torcida. Aqui é a torcida única nos clássicos, né? Não tem torcida dividida em clássicos. Mas mesmo assim, você tem problemas no caminho pro estádio, você tem que ficar atento no dia do jogo. Aí eu penso 10 vezes, pô, esse jogo dá para levar? Não, esse jogo não dá. Mesmo não sendo um jogo de grande rivalidade, mas aí eu penso, qual é o momento do time na tabela? O clima tá tenso, não tá tenso, vai ter protesto, o bicho pode pegar, não pode. Você precisa fazer, sabe? É totalmente diferente quando você vai a um show, né? Pô, eu quero ir num show daquele cara ali. Pô, beleza, vou comprar o ingresso e vou. Não tem que me preocupar com mais nada. Preciso me preocupar com a estrutura, tem o estacionamento, é legal, qual é o horário, o que... Acabou. Mas para um jogo de futebol não. Um jogo de futebol é quase uma operação de guerra, assim. Caramba, esse aqui tem uma possibilidade de conflito, melhor não ir. Não, esse aqui, opa, o mar tá mais calmo, então vamos. É péssimo isso, né? Tá na hora de mudar isso. Eu não sei qual é como é que lê isso aqui, cara. Lactose pen, não sei lá, cara, mas obrigado. Jorge, como foi que você descobriu que estava com câncer da tireoide? Pois eu tenho problema na tireoide, hipotireoidismo, tenho receio sobre isso, queria saber como descobriu e os sintomas que percebeu. Vocês vão notar que muitas vezes eu vou falar sobre esse assunto aqui, principalmente quando perguntarem sobre descoberta, prevenção, tratamento, porque por mais que isso soe repetitivo, eu acho que eu cumpro um papel importante de alertar as pessoas, alertas que eu deveria ter ouvido, ou se ouvi, ter prestado atenção e não fiz e resultaram no que aconteceu comigo. Então, peço paciência a galera que, pô, lá vem o Jorge falar de novo sobre esse assunto, mas eu acho de suma importância a gente usar canais como esse aqui, que tem uma certa audiência, que tem muita gente vendo, para alertar o pessoal. Então, ó, resumindo, foi assim, ó, eu fui a um dermatologista, não tinha nada a ver com a história, tá? Tinha nada a ver com a história. Foi um dermatologista porque eu tinha umas pintinhas do corpo aqui para tirar. Aí tirei a camisa, o dermatologista foi ver as pintinhas. Tinha uma pintinha que era no pescoço, ele apalpou o pescoço, percebeu uma ondulação, um nódulo, perguntou se eu tinha exames de sangue recentes. Por coincidência, eu tinha feito exames de sangue 10, 15 dias antes e nem tinha observado muito lá os laudos. Ele olhou e viu que tinha uma alteração de anticorpos tiroglobulina. Falou, Jorge, vamos fazer o seguinte, você tem problema de tireoide na família? Aí eu lembrei, puxa, eu tenho minha mãe, minha avó, elas tomam hormônio da tireoide, mas eu nunca entrei muito a fundo nisso e nunca me preocupei com a hereditariedade disso, né? Com essa possibilidade. Poderia, como eu tenho esse histórico tão próximo, eu poderia ter algum problema também e deveria ter cuidado disso. E nunca dei a mínima. Então esse médico falou, quando viu os exames, viu o nódulo aqui, falou, Jorge, vamos fazer uma ultra aí? Você topa? Topo, claro, vamos fazer. Fizemos uma ultra no dia seguinte, a ultra deu lá. Pelo laudo, já deu para perceber que poderia ser um câncer de tireoide. Ele me encaminhou para um cirurgião de cabeça e pescoço, e esse cirurgião de cabeça e pescoço
Confirmou. Jorge, é câncer de tireoide, vamos ter que tirar isso aí. Uma das hipóteses, inclusive na minha biópsia, depois da cirurgia apareceu lá que eu tinha uma doença autoimune chamada tireoidite. Uma das hipóteses foi essa doença autoimune agredindo a glândula por tanto tempo, nunca foi tratada, eu sequer sabia que isso estava acontecendo aqui dentro e pode ter evoluído para o que evoluiu. Então, minha recomendação para você, meu velho, endocrinologista, cuida dessa tireoide sempre, faz ultrassonografia da região, dá uma olhadinha, vai sempre olhando, porque tem uma história no Brasil, assim, às vezes as pessoas inventam uns negócios, cara, uns conceitos, eu não sei baseados em quê. Assim, acho que baseado, nesse caso, no medo e numa boa dose de ignorância. Quem procura acha. Que bom, cara, que você ache a tempo. Quem procura acha e quem acha cura. Quem acha trata, corre atrás e cura. É o que tem que ser. Que foi o meu caso, assim, nem fui eu que procurei. O médico acabou achando por um presente de Deus, eu só posso enxergar assim, porque se eu não tivesse descoberto, eu não sou um cara muito atento, não percebi ondulação no pescoço nenhuma, se eu não tivesse descoberto isso, poderia estar com isso aqui dentro, sem ser tratado até hoje, se espalhando, porque se espalhou no meu caso, não ficou só na tireoide, veio para o pescoço, veio para os linfonodos do pescoço. Numa dessa, meu velho, dos linfonodos do pescoço, vai para outros órgãos do corpo. O câncer de tireoide, como qualquer outro, tem o risco de se espalhar, de descer para pulmão, de descer para outros órgãos, e olha o tamanho do problema que já não foi pequeno e que poderia ter ficado maior. Então, prevenção. E se você tem algum histórico na família, ou se você já tem algum problema, não estou dizendo, caramba, até porque é raro, assim, 95%, eu não quero dar informação imprecisa, mas em torno disso, mais de 90% dos nódulos de tireoide que são encontrados não são malignos. Então não precisa você ficar desesperado também. Mas não é por isso que você vai falar, beleza, a chance de ser maligno, de ser um câncer é mínima. Tá, mas e se for o seu caso? Então procura antes, sempre, o quanto antes, observar, fica de olho. Não fica paranoico, desesperado. Meu Deus, eu tô com câncer. Não, mas calma. Vai no médico, cuida, não fica no... Deixa pra lá, não é nada sério não, tá? Não fica nessa. Isso vale pra todo mundo. E no teu caso, assim, você tem hipotireoidismo. Imagino que você trate isso, né? Hipotireoidismo ou hipertireoidismo tem tratamento, tem hormônios, tem os remédios pra isso, os médicos cuidam, o endocrinologista vai te passar a dose correta, vai te tratar, vai dar tudo certo, velho, tudo certo. Só não fica nessa de deixar rolar e também não fica apavorado de achar que qualquer doença da tireoide é câncer de tireoide. Calma, também não é pra tanto. Não exagera de um lado, não exagera do outro também, tá bom? Tava até procurando aqui sobre os nódulos de tireoide, porque eu li tanto sobre isso quando eu descobri que, aqui 95% dos nódulos tireoidianos não são cânceres. No caso dele aqui, eu acho que nem tem nódulo, né? Ele tem só o hipotireoidismo, que é uma alteração do funcionamento da glândula, que é algo que é muito simples, desde que você comece, quanto antes, a tratar os sintomas, procurar um endocrinologista, muito simples você lidar e viver, tá bom? Isaac Souza, muito bom esse formato de vídeo, Jorge Igor, obrigado. Minha pergunta é, você tem familiares próximos que também trabalham com esporte? O que te motivou a essa carreira? Um abraço. Isaac, ninguém, você sabe o que é ninguém? Zero, absolutamente ninguém trabalha na minha família com esporte, nada, assim, nem de longe, Eu, desde moleque, dava sinais de que gostava muito de futebol, não de jogar, né? Jogar eu sempre fui uma tragédia. O pouquinho que eu joguei foi de goleiro, e um goleiro assim, nota 5, 4,5, nada demais também. Mas também, às vezes, tinha uma tardezinha inspirada ou outra. Mas eu sempre dei sinais assim, não sei de onde surgiu, não teve nenhuma influência muito próxima para isso. Eu sempre gostei muito de futebol e muito de rádio e TV, comunicação, narração de futebol, imitava narradores. Era filho único, então não tinha muito com quem brincar no dia a dia. Tinha uma mesa de botão, armava os dois times e jogava eu contra eu mesmo e eu narrando o jogo. Eu sempre tive tara total, absoluta nisso. Eu brinco muito, eu falo muito disso. Quando começava o jogo na TV, não era o jogo em si que me encantava e me prendia. Eu queria ver a abertura da transmissão, eu queria ver a imagem do narrador na cabine, o repórter sendo acionado, a escalação entrando, aquilo tudo para mim era mágico. Eu sempre gostei muito disso e foi um negócio meu, absolutamente meu. Não tive nenhuma... fui encorajado, claro, as pessoas quando perceberam, o pessoal da família apoiou e tudo, mas ter uma referência assim tão próxima, foi um pai, foi um tio, foi uma mãe, foi uma irmã, um primo, nada, não tem ninguém na minha família que trabalhe
nessa área, assim, ninguém que conviveu comigo esse tempo todo, que trabalha ou nessa área de comunicação, ou na questão de esporte, como atleta, como treinador, nada. É umas coisas doidas, né? Que nascem na gente e foi o meu caso aqui. João Pedro, fala Jorge, sou seu fã há tempos. Minha pergunta é sobre o Botafogo. Você não acha o Botafogo subestimado? Sinceramente, vi pessoas botando times como Vasco, Bahia, Cruzeiro, Bragantino, Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional e América à frente do Botafogo nesse campeonato. E eu tenho a plena convicção de que terminaremos na frente de pelo menos uns 6, 7 desses times. Não devemos nada para eles. Queria saber qual a sua opinião sobre. Dessa lista que você falou aqui, eu acho que o Botafogo hoje... O Campeonato Brasileiro está na terceira rodada. Eu acho que hoje o Botafogo está à frente do Bahia, está à frente do Cruzeiro, está à frente... Nossa, bem à frente do Santos, está à frente do São Paulo. Eu acho que sim. E dá até para botar mais gente aqui. Eu acho que o Botafogo tem... Falando do campo, acho que o Botafogo tem um ótimo goleiro, tem uma dupla de zaga que é confiável, que é boa para os padrões do futebol brasileiro. Tem laterais que são muito problemáticos. Sim, acho que o grande problema do Botafogo hoje está principalmente na lateral direita, principalmente. Acho que o Botafogo tem um bom centroavante, que é o Tiquinho, de bom para muito bom dentro do nível do futebol brasileiro. Acho que a saída do Jefinho foi um baque e o Botafogo ainda tenta se achar novamente com esse jogo pelas pontas e pelo lado esquerdo o Botafogo era muito forte com o Jefinho no segundo turno do Brasileiro do ano passado, era grande jogada, era grande arma, era grande válvula de escape que o Botafogo tinha, mas acho que o Botafogo tem bons jogadores em algumas posições, algumas carências em outras. O Botafogo tem um trabalho que, de longo prazo, aí a gente precisa discutir se o trabalho é bom ou ruim. Eu acho que o trabalho do Luiz Castro já poderia estar em algum estágio um pouco superior. Mas está longe de ser uma tragédia. E o fato de você ter um treinador já há mais tempo no clube, com estabilidade no cargo, é importante. Porque é o seguinte, o jogador de futebol, ele precisa entender que a força dele vai até um determinado limite. Quando às vezes o vestiário é muito forte... Tem jogador de futebol, não todos, tem jogador de futebol que se sente muito confortável em ditar os destinos do clube, os rumos do clube. E isso muitas vezes passa pela performance ruim em campo e a troca da comissão técnica. No caso do Botafogo, o jogador sabe que tem um dono, esse dono está bancando o treinador independentemente do que aconteça, então não adianta ele entrar numa queda de braço, numa guerra, num cabo de guerra, não vai adiantar. Porque ele não é o lado fortão poderoso da história. Tem um dono e tem um treinador e eles não vão sair de lá por qualquer coisa. Principalmente o dono, né? Ele não sai mesmo. Então, isso eu acho importante até mesmo em termos de ambiente. Aí nós temos que discutir se o trabalho é bom, se tem margem para melhora, se não tem. Eu acho que tem margem para melhora. Eu acho que o começo do Brasileiro, ele é sólido, ele não é exuberante. O Botafogo não joga um grande futebol. Um futebol bonito, um futebol agudo. O Botafogo tem jogado um futebol eficiente. E isso para o início de campeonato brasileiro, basta. Agora, a gente precisa ver mais. Se a gente entende que dá para pensar em voos maiores, até mesmo nas outras competições, pensar num título de Sul-Americana, que não é uma competição de nível técnico que exija tanto, mas a gente precisa ver um pouco mais desse Botafogo para apostar um pouco mais nele. Mas eu não tenho dúvida que ele está à frente de vários clubes que você citou aqui, João. Não tenho dúvida. Que o Botafogo tem tudo para fazer uma temporada melhor do que a anterior. Que o Botafogo precisa olhar para o mercado e as oportunidades pontuais que forem surgindo a partir do meio do ano. Isso vai acontecer como aconteceu no ano passado. Só que no ano passado a necessidade era maior ainda, era mais aguda, porque você montou um elenco novo para começar o Brasileiro, aí não deu muito certo, aí você precisa montar um outro elenco para jogar o segundo turno do Brasileiro. Era o primeiro ano da SAF e tudo. Esse ano, as coisas já estão andando um pouco mais automatizadas nesse sentido. O Botafogo já tem uma cara, já tem uma espinha, já tem um trabalho de um prazo um pouco maior, de mais de um ano, do Luiz Castro. Então, a tendência é que as coisas andem um pouco melhor. Ainda não acredito, nem mesmo no título da Sul-Americana. Nesse momento eu não acredito. Acredito que o Botafogo possa chegar longe, possa brigar. Agora, para conseguir esses saltos que são um pouco maiores, eu acho que o Botafogo vai precisar, primeiro, ter uma evolução maior do trabalho do Luiz Castro. Houve evolução? Houve. Mas acho que tem margem para melhora e alguns reforços pontuais no mercado para as posições que hoje são um pouco mais carentes. Mas, risco de queda, nesse momento do Botafogo, por exemplo, eu não enxergo.
Ó, você tem o Santos muito pior, você tem o São Paulo hoje mal, você tem o Coritiba fazendo uma arrancada de campeonato muito ruim. Assim, tem times aí que estão em situações, nossa, não dá pra comparar. O Botafogo não tá nesse momento conversando com essa galera lá de baixo, mas também não tá olhando tão assim pra cima. É um começo, tem pontos que são animadores, tem alguns resultados. Essa sequência recente, ela é animadora de invencibilidade, claro que é. Você precisa relativizar que tem aí jogos com a Portuguesa, jogos com o Audax na Taça Rio, mas enfim, é uma invencibilidade importante que aumenta a confiança, porque os grupos, né, de jogadores também precisam de confiança e essa tá um pouquinho mais alta do Botafogo. Mas, por exemplo, nesse domingo tem um jogo contra o Flamengo. É um jogo importante para a gente medir de fato, né, a situação, o momento atual do Botafogo, em qual contexto de tabela ele tá. Na minha opinião, hoje ele está num contexto de meio de tabela, com alguma possibilidade de olhar para cima e com um pouco risco de olhar para baixo. Vamos ver se isso se confirma nas próximas semanas aí, tá bom? Abraço, meu velho. E sobre subestimado, o Botafogo historicamente é um clube subestimado. O Botafogo historicamente é um clube que não recebe a atenção devida de parte da mídia, não toda. O Botafogo historicamente é tratado sim como um patinho feio. O Botafogo é clube. O Botafogo, gente, já foi campeão estadual e teve capa de jornal no Rio de Janeiro no dia seguinte falando que o estadual que ele ganhou foi um estadual esvaziado. Você não vê isso acontecer, desculpa, você torce por outro clube, você vai achar que isso é clubismo meu, que isso é papinho, mas isso não acontece com outros clubes. Eu nunca vi, e sou carioca e morei no Rio 30 e tantos anos, eu nunca vi um título de qualquer clube do Rio, exceto esse do Botafogo, merecer uma capa de esvaziamento da conquista do dia seguinte. E, aliás, não foi nem uma capa inteira, tá? Foi um pedacinho da capa, foi, sei lá, um quarto da capa, sim. Isso explica bem como, ao longo dos tempos, o Botafogo sempre foi tratado. Acho que muitas vezes o Botafogo também não se deu o devido tratamento e ajudou, auxiliou, né, propiciou esse tipo de tratamento vindo externamente. Quando você não se valoriza internamente, você também traz desvalorização externa. Acho que o Botafogo precisa também entrar numa linha de valorizar a sua marca, ser um clube forte, com ambições, com trabalho, com resultados. Isso vai fazer, no médio e no longo prazo, a percepção de todo mundo mudar. Porque, infelizmente, o Botafogo teve administrações que o apequenaram, que o trataram muito mal, que sugaram muito do Botafogo. E aí você perde relevância esportiva com isso. Então, o primeiro passo é o Botafogo recuperar essa relevância esportiva, porque aí não vai ter jeito. Aí os programas vão ser obrigados a falar do Botafogo, os jornais serão obrigados a dar capas positivas sobre o Botafogo, porque ele estará, de dentro para fora, construindo uma imagem vencedora. Isso leva tempo. Tomara que o John Textor seja capaz de conduzir o Botafogo a esse processo. O futebol brasileiro vai ganhar muito com isso, porque o futebol brasileiro deve muito ao Botafogo. Jorge, o que você acha da cera do futebol? Acha que 2 tempos de 30 minutos com o relógio parado seria mais justo? Vitor Hugo, eu tenho horror à cera no futebol. Sou um grande inimigo dela. Acho que a cera virou um artifício aí para muita gente conseguir resultados de maneira ilícita, não, mas de maneira moralmente questionável. Acho que a gente precisa mudar, sim, essa questão do cronômetro. Os acréscimos não são suficientes. Primeiro porque o cálculo de acréscimos, agora estão tentando melhorar isso até aqui no Campeonato Brasileiro, mas o cálculo de acréscimos muitas vezes ele não é preciso e muitas vezes ocorre no acréscimo a repetição da cera e aí o árbitro geralmente não dá o acréscimo do acréscimo. Então o infrator se beneficia, o infrator não é uma infração, mas aquele não muito ético se beneficia da cera e as leis do jogo, as regras do jogo não tem muitos elementos, muitas ferramentas para impedir isso. Então acho que precisa mudar. Parar o tempo, parar o relógio, para mim, é a melhor solução para acabar com a cera. Se é a melhor solução para a dinâmica do jogo e se ela é facilmente aplicável, é um outro debate. Mas eu não vejo no momento uma outra solução que seja mais eficiente na teoria do que essa. Pausar o cronômetro a cada paralisação no jogo. Última de hoje, o Wallace Alcântara. Jorge, primeiro dizer que sou um grande fã do seu trabalho. Parabéns por nos contar grandes momentos do esporte. Obrigado, Wallace. Minha pergunta é, o que você acha da grande ascensão dos ex-futebolistas nos grandes meios de comunicação em detrimento aos profissionais formados?
Temos o exemplo da Globo, que vem fazendo uma limpa nesses profissionais e apostando no Diego Ribas, Grafite, Pedrinho, entre outros. Tô até surpreso, o Diego Ribas virou comentarista, eu não sabia. Honestamente, eu não sabia. Wallace, as empresas de comunicação, elas fazem o que... Assim, dificilmente elas vão na contramão do interesse do seu público. Porque não é muito inteligente, salvo em alguns casos, quando algumas bandeiras são compradas e o grupo de comunicação resolve comprar essa bandeira, seja ela uma bandeira social, seja ela uma bandeira de linguagem, né? Pô, nós vamos apostar nessa linguagem, nós vamos apostar nessa metodologia e vamos fazer o público se acostumar com ela, vamos meio que impor, entre aspas, isso ao público. Salvo nesses casos, geralmente, pesquisas profundas são feitas para analisar o comportamento do público, da audiência e os desejos da audiência. Eu acho que muitas vezes essa escolha pelos ex-jogadores se deve a um entendimento dos grupos de comunicação de que é algo importante nas transmissões esportivas, essa presença é algo valorizado pelos torcedores que assistem às transmissões, seja pelo entendimento, a experiência desse cara nos tempos de jogador, que é algo que certamente agrega ao comentário, seja pela identificação de um ex-jogador com uma torcida, e isso trará mais audiência, mais simpatia de determinada torcida a essa transmissão, a essa empresa, porque tem um ídolo dela lá comentando e tudo mais. Então, acho que isso eu não vejo como tiro no escuro. Eu acho que as empresas de comunicação sabem exatamente o que estão fazendo. Aliás, a TNT Sports, nos últimos 2 campeonatos paulistas, teve comentaristas ligados aos 4 grandes clubes, ex-jogadores, que a gente chamou de embaixadores. Mas no nosso entendimento, no entendimento da TNT Sports, parece que eu estou falando em nome dos que tomaram a decisão. Não, eu estou falando estou falando como alguém que esteve na empresa que tomou essa decisão, mas eu não tomei essa decisão. No entendimento da TNT Sports, essas figuras são importantes, mas somadas aos comentaristas jornalistas da casa. E eu acho que esse é o melhor dos entendimentos, e a Globo tem direito de fazer o que ela quiser, e se ela quiser ter só ex-jogadores, é uma decisão dela. Eu entendo que ter os ex-jogadores somados aos jornalistas, você tem uma riqueza maior de opiniões, uma amplitude maior de visões do jogo, e acho que isso é mais construtivo para quem está percebendo o jogo em casa, para quem está assistindo o jogo e está formando o seu conceito, as suas ideias sobre o jogo. Para mim é o melhor caminho. Eu não acho que tem que abolir, eu não vou fazer reserva de mercado. Não, eu sou jornalista, então vamos pregar contra os ex-jogadores. Balela. Aliás, tem empresa de comunicação que adora lutar por reserva de mercado. Mas isso é uma outra história. Eu não vou fazer isso. Não, temos que tirar os jogadores como a Sírios estão tomando o espaço dos jornalistas. Pelo amor de Deus. Quem é bom se estabelece, tem competência e faz. Então, sejam bem-vindos. Mas também não acho que o caminho é tirar todos os jornalistas, porque eles não agregam nada ao jogo, só vale a opinião do boleiro. Também não acho correto. Acho que o jornalista ele tem um nível de entendimento, profundidade, estudo, pesquisa diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. A abordagem do jogo é diferente. Quanto mais abordagens você tiver, mais enriquecedor para o teu trabalho para a tua transmissão é. Eu gosto muito de ouvir os dois lados da história. Me ajuda muito, inclusive, a fazer os vídeos. A opinião de um ex-jogador, a opinião de um jornalista, de alguém mais próximo, de alguém menos próximo. Diversificação de ideias. Quanto mais, melhor, na minha opinião. Então, agora, escolher só um lado, eu acho ruim. Eu não gosto, acho um exagero, acho um extremo, mas cada empresa sabe o que está fazendo, porque o nome disso aqui é negócio, é business, é dinheiro. Ninguém tem ideologia, claro que tem.